Professora Isabel, você ficou sabendo da novidade? Roberto, fiquei sabendo sim. Você está falando sobre a nova programação do Conexão Escola TV, não é isso? Sim, Pro Isabel. Então, conta pra gente. Olha só, gente, a novidade é a seguinte: de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário, teremos um tempinho reservado para todos os educandos do ciclo da infância da Rede Municipal de Educação de Goiânia. É isso mesmo, galera. E se você estivesse perguntando o que é ciclo da infância, calma, eu já vou te explicar. Olha só. Ciclo da infância se refere às séries iniciais do ensino fundamental, de primeiro ao quinto ano. Na Rede Municipal de Educação de Goiânia, chamamos de agrupamentos. Portanto, o agrupamento A se refere ao primeiro ano. O agrupamento B se refere ao segundo ano. O agrupamento C se refere ao terceiro ano. O agrupamento D se refere ao quarto ano. E o agrupamento E se refere ao quinto ano. Ah, mas Roberto, peraí. Como vai funcionar essa nova programação? Então será por agrupamento? Sim, Pro Isabel. Teremos 2 videoaulas por dia para o primeiro ano, agrupamento A. O dia reservado será às segundas-feiras, sempre nesse mesmo horário. Para o segundo ano, agrupamento B, o dia reservado será às terças-feiras, sempre nesse mesmo horário. Entendi. Ó, então, às quartas-feiras será o dia reservado para o terceiro ano, o agrupamento C. Às quintas-feiras, o dia reservado para o quarto ano, agrupamento D. E às sextas-feiras, o dia reservado para o quinto ano, agrupamento E, sempre nesse mesmo horário. É isso, Roberto? É isso mesmo, Pro Isabel? Mas conta pro pessoal de casa como encontrar o horário dessas videoaulas. Ah, só se for agora, Roberto. Olha só, para ter acesso ao horário do mês, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui, ó, na sua tela, ou digitar o código que aparece no navegador do seu celular. É isso mesmo, Pro Isabel. Os horários também estarão disponíveis nas instituições educacionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia e no portal da SME, que é sme.goiania.go.gov.br. Bom, agora eu e a Pro Isabel nos despedimos de vocês, chamando a equipe de professores da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Olha só que legal! E com vocês, os nossos professores que estarão aqui na telinha, de segunda a sexta-feira. Não percam, hein? Olá, sou o professor Valdeir, da Escola Municipal Presidente Vargas. Estarei aqui no Conexão Escola TV com videoaulas para o quarto ano, agrupamento D, ciclo da infância. Aguardo vocês! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Conexão Escola TV. Eu sou o professor Valdeir e na aula de matemática de hoje vamos ver como os números se formam e sua composição e decomposição. Vamos lá? Primeiro, por que estudar a formação dos números? Porque os utilizamos sempre, todos os dias. Por exemplo, quando vamos ao supermercado, quando olhamos as horas, quando falamos a nossa idade, os números estão em todos os lugares. Esses números são formados por algarismos. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todo o nosso sistema de numeração é formado por esses algarismos. E todos os números são formados unindo esses algarismos. Esse sistema de numeração que eu acabei de falar para vocês já sabem o nome. É o sistema de numeração decimal, ou sistema de base 10. Cada algarismo nesse sistema tem um valor dependendo da posição que você o coloca. Por exemplo, vemos aí o quadro de valor e lugar. Nesse quadro, eu tenho a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. A unidade tem valor 1, a dezena valor 10, a centena valor 100, a unidade de milhar valor 1000, a dezena de milhar valor 10.000 e a centena de milhar valor 100.000.
qualquer algarismo que eu colocar nesses lugares, ele vai ter um valor diferente. Utilizei aí um exemplo do número 44.444. Nesse quadro, eu utilizei apenas o algarismo 4, só que ele tem um valor em cada ordem que eu coloquei. Na primeira ordem, que é a unidade, ele tem o valor 4. Na segunda ordem, que é das dezenas, ele tem o valor 40. Na terceira ordem, que é das centenas, ele tem o valor 400. Na quarta ordem, que é da unidade de milhar, ele tem o valor 4.000. E na dezena de milhar, que é a quinta ordem, ele tem o valor 40.000. Se eu juntar cada um desses valores, eu tenho o número 44.444. Vamos utilizar outro exemplo. O número 235, que também está aí no quadro de valor e lugar. Nesse caso, utilizei o algarismo 2, o algarismo 3 e o algarismo 5. Coloquei o algarismo 5 na ordem das unidades, o algarismo 3 na ordem das dezenas e o algarismo 2 na ordem das centenas. Se eu mudar esses algarismos de ordem, de lugar, ele vai ter outros valores, mas nessa ordem ele tem o valor 235. 5 unidades, 3 dezenas, ou 30, e 2 centenas, ou 200. Como que é compor números? Compor números é simplesmente formar números a partir desses algarismos que eu acabei de falar para vocês. Se você juntar esses algarismos, eles vão formar números. Por exemplo, 200 mais 40 mais 4. Se eu colocar esses valores no meu quadro de valor e lugar, 200 tem 3 algarismos. Então, ele é da ordem das centenas. Eu vou colocar esse 2 lá na ordem das centenas. 40 tem 2 algarismos, o 4 e o 0. Qual ordem tem 2 algarismos? A ordem das dezenas. Então, vou colocar esse 4 lá na ordem das dezenas. E o 4 é uma unidade. Qual ordem tem um algarismo só? A ordem das unidades. Então, vou colocar esse outro 4 lá na minha unidade. Formei o número 244. Existem outras formas também de compor números, através da multiplicação ou através da escrita. Nesse caso, se eu escrever, vai ficar 2 centenas, 4 dezenas e 4 unidades, que formam o número 244. Tá? A escrita do número aí para vocês verem também. Se compor número é formar números, decompor números é exatamente o contrário. Eu quero saber, nesse caso, o valor posicional de cada algarismo do meu número. Eu quero saber o valor que cada algarismo que eu formei nesse número tem. Vamos utilizar aí o exemplo do número 8.325, que está escrito aí também para vocês. 8.325. Eu quero saber na decomposição qual valor cada um desses algarismos vale. Então, vou colocar esse número no meu quadro de valor e lugar. O 5 lá na minha unidade, o 2 lá na minha dezena, o 3 lá na minha centena e o 8 lá na minha unidade de milhar. Para eu retirar do quadro de valor e lugar esses algarismos, eu vou completar com zeros. Por exemplo, se eu sei que a minha unidade de milhar tem 4 algarismos e o meu 8 está na unidade de milhar, falta quantos zeros para ficar 4 algarismos? Mais 3 zeros. Então, vou colocar o 8 mais 3 zeros. Eu tenho 8.000, que é o valor desse algarismo no meu número. Quantos algarismos são representados pelas centenas? 3 algarismos. Então, vou colocar esse 3 aí, que está na minha centena, e acrescentar mais 2 zeros. Fiquei com 3 algarismos. O 3, o 0 e o 0, que tem o valor 300. Mais 20.
porque as minhas dezenas sempre serão formadas por 2 algarismos. E o meu 2 está na dezena, utilizei mais um zero para ficar 2 algarismos. Ficou 20. Mais 5, porque as minhas unidades sempre são formadas por um algarismo apenas. Formei, então, o número 8.000 mais 300 mais 20 mais 5. Eu tenho o valor de cada um desses algarismos no meu número. 8.325. Outras formas de decomposição também estão aí. Posso utilizar a multiplicação, que a gente vai ver em outras aulas, como também posso utilizar a escrita do número. 8 unidades de milhar, mais 3 centenas, mais 2 dezenas, mais 5 unidades. Forma o número 8.325. Temos um outro exemplo aí. O número 5.472, ele é formado por 5.000 mais 400 mais 70 mais 2. Utilizei a ficha amarela aí para representar a unidade de milhar, que vale 5.000. Esse 5 do número tem o valor 5.000. O 4 que eu utilizei, a ficha verde, para representar a ordem das centenas. Esse 4 tem valor 400. E o 7, que é o roxo, utilizei para representar a ordem das dezenas. Esse 7 vale 70. E o 2, que é a unidade, utilizei o vermelho para representar a ordem das unidades. Esse 2 tem valor 2 mesmo. Cada um desses algarismos tem uma quantidade também, né? Você viu que lá na unidade só tem um algarismo. Na dezena, eu represento por 2 algarismos. Na centena, represento 3 algarismos. E na unidade de milhar, é representado 4 algarismos. Só acrescentei os zeros para eu saber o valor de cada um. E agora? Vai um desafio aí para vocês. Quantas unidades de milhar tem no número que representa o ano em que estamos? Estamos no ano 2021. E aí eu vou começar lá da direita para a esquerda. O 1 é a minha unidade, o 2 é a minha dezena, o 0 minha centena e o outro 2 a minha unidade de milhar, que é o que está sendo perguntado aí. Perceba que temos dois nesse número. O 2 da dezena e o 2 da unidade de milhar. O que ele está perguntando aí é quantas unidades de milhar tem no número que representa o ano em que estamos. Temos então 2 unidades de milhar. E qual o valor posicional desse algarismo? Eu quero saber o valor dele. Se eu colocar lá no quadro de valor e lugar, ele está na 4ª ordem. Então vou colocar o 2 lá na 4ª ordem. Sei que ele vai ter 4 algarismos, vou acrescentar 0 nas outras ordens. Então, o meu valor posicional será 2.000. Por isso, leio 2021. Perceba que esses 2 estão em ordens diferentes. Tem um 2 na dezena, esse 2 da dezena tem valor 20. E o 2 da unidade de milhar tem valor 2.000. É isso que é o nosso sistema de numeração decimal. Porque cada algarismo que eu colocar em cada um dos lugares, ele terá um valor diferente. Tá bom? Vamos lá para a revisão da nossa aula, um pouquinho do que a gente viu hoje. Vimos que os números são utilizados em várias situações do nosso dia a dia. Para fazer compras, para olhar as horas, para falar a nossa idade. Temos um sistema de numeração e um grupo de algarismos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E que a organização desses algarismos permite formar muitos números. Vimos também que cada algarismo tem um valor dependendo da posição que eu colocar nessa organização. E vimos que compor é formar números e que decompor é entender esse valor que cada algarismo tem no número. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. As atividades dessa aula de hoje de matemática você encontra lá no portal Conexão Escola. Até mais!